Boa noite, conseguem me ouvir bem? Ah, que bom. Bom, hoje nós vamos continuar nossos estudos do Livro dos Espíritos. Nessa sessão a gente vai estudar o capítulo Duração das Penas Futuras. Nós vamos dar início a ele. Quem quiser ver as outras palestras sobre o Livro dos Espíritos, no nosso canal do YouTube tem as palestras anteriores a essa. Bom, essa é a nossa pequena agenda para a gente dar início. Nós vamos falar dos seguintes tópicos: a natureza das penas, como libertar-se, existem penas eternas e a parábola do filho pródigo. Então vamos começar com a natureza das penas. Por que nos é imposto algumas penas por causa dos nossos erros? Na questão 1003 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele indaga aos espíritos sobre como que é estimada a duração da nossa pena. Quando o espírito desencarna, ou até mesmo a pena que ele tem que cumprir como um espírito encarnado, como é que é estimada esse tempo, a duração que o espírito irá passar por esse sofrimento, por essa expiação? Eles falam que Deus não estima uma pena para nós baseado numa opinião, baseado num julgamento, baseado numa soma de ações, de uma forma bem arbitrária, como se fosse uma forma caprichosa de querer nos punir. O universo e todos os seres vivos obedecem a uma certa quantidade de leis. Leis bem estabelecidas e leis universalmente justas, que não favorecem ninguém. Leis essas que regem todos os espíritos encarnados ou desencarnados. Então, as nossas penas, a duração delas não são estimadas dessa forma caprichosa. Nós todos estamos submetidos a uma lei de causa e efeito. Ou seja, nós iremos responder de acordo da forma que nós agirmos. E o tempo da duração dessa pena será proporcional ao que nós fizemos. Então, Allan Kardec ele vai mais profundo. Ok, se existem leis bem estabelecidas, como é que elas fazem esse cálculo? Como é que é estimado? Afinal de contas, se é um conjunto de leis, se a gente pegar as leis da física estimam. Uma quantidade de força resulta em quantidade de trabalho. O Orlando, que é professor de física, vai saber explicar melhor do que eu essa parte de física. Mas, então, como essas leis funcionam? Se elas são bem estabelecidas, se elas são bem conhecidas, como é que esse cálculo é feito? O tanto que o espírito precisa expiar, precisa passar por esse sofrimento, é apenas a quantidade necessária. Como assim? Apenas a quantidade necessária? Sim. Um espírito não precisa sofrer mais do que o necessário para ele ter se arrependido. Ele não precisa cumprir uma pena mais extensa quando ele já se arrepende, quando ele já quer mudar, quando ele já quer fazer a vida dele, a eternidade dele, se tornar algo diferente do que ele tem vivido. Não é como as penas aqui na Terra, onde a pessoa é sentenciada por uma X quantidade de anos e mesmo ela tendo se arrependido, ela tem que cumprir aquela carga horária. Assim que o espírito se arrepende, ele se liberta. É quase como se fosse uma prisão onde nós temos a chave. A gente escolhe a hora que a gente vai sair. O que é interessante que o apóstolo Paulo, que representei nessa imagem, ele fala uma coisa muito interessante sobre estar preso. Quando ele estava preso em Roma, ele falava que ele era Paulo, prisioneiro do Cristo. Prisioneiro do Cristo? Não seria prisioneiro do César? Não. Não é um prisioneiro dos homens. Não havia jaula alguma, não haveria cárcere nenhum que poderia prender ele espiritualmente. Ele mesmo falou no livro Paulo Estevão que não importasse qual prisão que eles jogassem ele, a consciência dele deixava ele tão liberto como se ele estivesse do lado de fora o tempo inteiro. Tem uma representação do filme, que eles representam a vida do apóstolo, que o governador romano, que era líder daquela prisão, falou assim: você não parece um líder religioso, você para mim parece um escravo. Ele responde: um escravo que foi libertado das suas paixões, foi libertado da sombra que existia nele mesmo,
foi libertado das suas próprias imperfeições, foi libertado dos seus próprios vícios. Ele podia ser um escravo dele na terra, mas não era escravo de nenhum homem no seu espírito. E como um espírito se liberta? Como um espírito atinge essa liberdade espiritual, sai do seu sofrimento? Sofrimento esse que todos nós vivemos, em um determinado grau. O próprio Siddhartha Gautama, o Buda, fala que a vida é uma quantidade de sofrimento. Não existe uma vida como se fosse uma propaganda de margarina. Todas as pessoas, até aquelas que são extremamente felizes nas redes sociais, no Instagram, que a gente vê, não são completamente felizes. Essa pessoa está encarnada como espírito no mundo de provas e expiações, que é aqui na Terra? Sim. Então ela não é perfeitamente feliz. Porque o único espírito puro que encarnou aqui na Terra foi Jesus. Os outros espíritos que se tornaram puros sofreram. E por terem sofrido, eles vieram aqui na Terra e se libertaram. Mas esse sofrimento foi necessário para eles se libertarem. O apóstolo Paulo nos mostra esse momento de virada, esse momento que a gente começa a romper os grilhões. Depois de perseguir os cristãos, numa busca de paz interior, de querer servir a Deus com muita energia, ele acaba se deparando com uma série de desventuras. Acidentalmente mata seu próprio cunhado, o Estevão, e acaba perdendo a sua querida noiva, Abigail, que sofre muito com a perda do irmão, e acaba desencarnando. Ele via nos cristãos uma paz que ele invejava, uma paz que ele não conseguia ter com toda a energia que ele colocava em seguir a lei ao pé da letra. Até chegar nas portas de Damasco, fazendo reflexões bem profundas, o apóstolo se depara com Cristo. Ele percebe que tudo que ele tinha feito estava errado. E o mestre pergunta para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem sois vós? Eu sou Jesus. E Paulo, naquele momento, ele tinha duas escolhas: ser teimoso e continuar naquilo que ele achava que traria a paz interior dele, que era perseguir, que era matar os cristãos, que era servir uma lei rígida, sem compaixão com todas as pessoas, com compaixão apenas a um seleto grupo. Uma lei de amor restrita. Ou admitir que estava errado. Abandonar tudo, inclusive ele mesmo, todos os erros dele, toda a personalidade, todos os status sociais, todos os bens materiais, e servir o mestre. E nós conhecemos a história. Ele tomou a decisão corajosa. Quando ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Nesse momento, Paulo começou a romper os grilhões que o prendiam aqui na terra. Porque ele tomou a decisão corajosa. A decisão corajosa de admitir que errou e querer começar de novo. Então Deus, quando nos impõe castigo, Ele não quer que a gente sofra. Se a gente vê nas parábolas de Jesus que o amor de Deus é tão grande, é tão enorme, o Pai não se felicita com o nosso sofrimento. Às vezes a gente modela um Deus de acordo com as nossas imperfeições. Um Deus sádico que acha que aquele que é mau deve sofrer. Deus não cabe no nosso pensamento limitado. O amor de Deus não cabe nas nossas limitações de homens e mulheres.
O amor de Deus é muito maior. Ele quer que nós sejamos bons, que nós nos libertemos das prisões que nós mesmos nos trancafiamos. Deus ensina com amor, mas quando só o amor não funciona, a dor se torna um meio muito eficiente. Então o sofrimento é um momento de nós refletirmos, esse momento que nós estamos na nossa reflexão, nesse momento de pena que nós, como encarnados ou desencarnados, temos que enfrentar, é para nós fazermos nosso melhoramento. E nós podemos sair, sim, quando nós quisermos. Ou seja, a gente vai sofrer até cansar. A gente vai sofrer até cansar de sofrer. No momento que a gente cansa, a gente quer melhorar. É tomar a decisão corajosa que o apóstolo Paulo nos mostrou. Então, o arrependimento aos olhos do Pai, o arrependimento sincero, ele nunca é em vão. André Luiz, na sua obra Nosso Lar, no mundo, a vida no mundo espiritual, mostra que foi num momento de arrependimento sincero, foi no momento de uma prece honesta, sincera, uma conversa interior que ele nunca tinha feito, o olhar para dentro de si mesmo que ele via fugindo durante sua vida inteira na Terra. Naquele momento ele conseguiu a força, conseguiu atingir os espíritos de luz que vieram imediatamente para resgatar eles do umbral. André Luiz não estava condenado ao umbral naquela X quantidade de anos. Ele saiu quando lhe foi dado a oportunidade de se arrepender e de refletir sinceramente. Foi só o tempo necessário. Nada mais. Ih, acho que descarregou. Peraí. Pronto. E existem penas eternas? Geralmente a gente vê muita expressão, o fogo infinito do inferno. É uma expressão que eu acho que todo mundo ouve desde criança ou já viu alguma forma de manifestação, seja em desenhos, filmes, séries ou coisas assim do tipo. Existem um castigo eterno? Os espíritos respondem a Allan Kardec, mais especificamente o espírito Santo Agostinho, se não me engano, São Luís, eu não lembro qual dos dois fala isso. Ele pergunta para Allan Kardec: você sabe o que isso significa? Uma pena eterna? Você tem noção da magnitude disso? É um sofrimento ininterrupto, que nunca vai ter fim, que não tem a menor esperança, que não tem a menor chance de saída e que você vai ficar sofrendo para sempre. E a gente pensa, será que uma medida tão drástica é necessária? Por causa de algum conjunto de erros? Será que o menor erro é punido de uma forma assim tão severa? A nossa razão, quando ouve essas palavras, fala assim: isso não faz o menor sentido, não é justo. Não é justo nós sermos castigados eternamente por um conjunto de erros. E vendo obras psicografadas por Chico Xavier e outros médiuns renomados, a gente vê que até os espíritos que crucificaram o Mestre tiveram sua jornada de redenção, como é dito no livro Jesus, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esses espíritos, até eles tiveram a redenção deles. E se a gente pensar no Paulo de Tarso, e pensar na quantidade de cristãos que ele matou, e pensar no movimento de perseguição que ele iniciou, que durou muitos anos, ou até mesmo quase um século ou mais, e fez uma jornada de redenção linda. E se a gente pensar, será que o bem que a gente faz não pode redimir o mal que é dissolvido por eles? Sim. Então não faz sentido existir uma pena eterna.
E se a gente pensar nas bases do cristianismo, Jesus, que é mensageiro de Deus, veio pregar a misericórdia, o amor entre todos os seres vivos, entre toda a humanidade. Faz algum sentido um movimento psicológico que prega o amor, a misericórdia e o perdão das faltas, e tem um Deus que não atende esses requisitos? Os seguidores perdoam as faltas incondicionalmente, são amorosos e misericordiosos. E o Criador não? Não faz sentido. Porque não é assim. Porque não existe nenhuma pena que dura para sempre. Nós temos a chave para nos libertar dela. Até o termo fogo do inferno, que é dito em um dos evangelhos, perdão, eu não sei qual deles que está escrito isso, fala que é um fogo que não vai parar de queimar. E o arrependimento é quase como se fosse isso, parece que é um fogo que não acaba. É uma coisa que queima a gente por dentro, que nos corrói, que nos causa uma amargura tão grande até a gente fazer alguma coisa para sanar ele. Parece que não vai ter fim. É uma figura de linguagem, como qualquer outra. Inclusive, o próprio Espírito, que traz essa mensagem no Livro dos Espíritos, fala de uma forma muito inteligente. Ele fala que essas pessoas estão ameaçadas com o fogo eterno, mas nunca disse que eles teriam que ficar lá para sempre. O fogo pode continuar no tempo que for, mas você não precisa ficar lá. Você não é condenado a ficar lá. É uma coisa muito inteligente, porque foi uma figura de linguagem. E até nessa pequena brecha que foi usada, explorada na figura de linguagem, tem sua falta. Em resumo, cada um conforme as suas obras. É o nosso livre-arbítrio. O Espírito Santo Agostinho fala, ou São Luís, acho que é o Santo Agostinho que fala nessa parte do Livro dos Espíritos, ele menciona a parábola do filho pródigo. Para quem não conhece a parábola do filho pródigo, eu vou falar de uma forma bem resumida para aproveitar o nosso tempo aqui. A parábola do filho pródigo é a seguinte: havia um homem que tinha 2 filhos. Um deles pediu para o pai toda a sua herança e foi embora com toda a sua herança e gastou ela em seus prazeres pessoais. Teve uma grande seca, uma grande fome na cidade que ele estava e ele perdeu absolutamente tudo nas orgias e nas festas. Ele sofre muito por causa que ele acaba tendo um trabalho humilhante e ele tem até vontade de comer a comida dos porcos de tanta fome que ele tem. Ele se arrepende e pensa: poxa, até os servos do meu pai são mais bem pagos do que eu aqui. Ele volta, o pai dele o perdoa. O seu irmão indaga se o pai vai perdoar ele. O pai fala que claramente que sim, pois a vontade dele era que o filho voltasse. A parábola é bem mais extensa do que isso, eu resumi ela bastante aqui. Mas o que é interessante nas parábolas que Jesus traz é que elas fazem sentido para todas as épocas da humanidade. E o que é muito legal dessa parábola específica é como ela se contextualiza na visão dos hebreus da época. O palestrante Haroldo Dutra, ele traz um estudo sobre essa parábola e ele fala coisas muito interessantes sobre os hebreus. O pai, nessa narração de Jesus, é uma figura muito estranha para os hebreus. Primeiro, quando o filho volta, ele corre. Correr para eles é coisa de criança. Patriarca é aquela figura séria, aquela figura que não beija a mão de ninguém, as pessoas que beijam a minha mão. Eu não saio correndo para abraçar ninguém, as pessoas que correm para me abraçar. Eu não perdoo ninguém, as pessoas que têm que pedir perdão para mim. O patriarca era quase esse cara. Ele beija o filho repetidamente. É um ato que as mães faziam, não o pai. E até algumas pessoas no Oriente, até hoje, essa questão do pai beijar é uma coisa estranha para eles.
Ele perdoa o filho por uma falta muito grande. É uma figura muito estranha para os hebreus da época. O pai, nessa parábola, é claramente representado por Deus. E Jesus mostra ele com essa figura porque ele quer mostrar: Deus não cabe no nosso pensamento limitado. E o amor dele, muito menos. Ele não cabe nos nossos paradigmas, ele não cabe nas nossas opiniões, porque ele é muito maior do que nós. O que é interessante que Jesus traz nessa parábola é mostrar para o filho que ficou qual que era a vontade do Pai que estás no céu, que Jesus tanto falava. Ele dizia: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Eu e o Pai somos um só. E João relata que Jesus e o Pai estão numa união indescritível. E o que nessa parábola Jesus mostra? Ele como o irmão mais velho, como nosso mestre, nosso mentor, nosso irmão bem-aventurado. O Pai na parábola fala: meu filho estava morto e agora está vivo. Ele voltou para mim. Porque Deus mandou Jesus para nós, para reunirmos como a família que nós somos, porque a vontade dele é que ele fala para Jesus: traga os meus filhos de volta para mim, melhores, arrependidos, no caminho do bem, felizes, libertos. O pai coloca uma aliança no dedo do filho, que é o símbolo da união. Ele calça os pés dele, mostrando ele o símbolo de cidadão. Naquela época os cidadãos, eles tinham direito a calçado, os escravos não. Ele calça os pés do filho, ele veste ele dá uma festa. Em outras parábolas, na parte do Evangelho, fala: há uma grande festa com o nosso arrependimento sincero. Os céus ficam em festa quando nós nos libertamos desse grilhão, quando nós fazemos a mesma pergunta que Paulo fez: Senhor, o que queres que eu faça? Bom, essa palestra foi baseada no Livro dos Espíritos, mais especificamente na parte de oração das penas futuras, da questão 1003 a 1009. Claro, o livro é escrito por Allan Kardec, com a ajuda de todos esses espíritos. Claro, se vocês queiram ver as outras palestras que o Orlando, a Ana Flávia e o Dimitri também fizeram, são excelentes palestras, vai ser um estudo muito enriquecedor para vocês. Aqui está o QR Code com o link do nosso canal do YouTube. E caso vocês queiram adquirir o livro ali na nossa biblioteca, na secretaria, vocês ajudam bastante a instituição Projeto Novo Céu, porque toda a renda é destinada para essas crianças e adultos que são acolhidos com tanto amor, com tanto carinho nessa instituição. É claro, vocês também podem, como o Orlando falou, ajudar com as doações, podem trazer aqui para casa ou até mesmo visitar. As crianças vão ficar muito felizes com a presença de vocês e com o carinho e o amor que vocês podem levar lá para elas. Muito obrigado, uma ótima reunião, muita paz a todos.